Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do primeiro verso até o verso 12, de forma alternada, podemos ler. Quem achou, diga amém. Amém. Ótimo, vamos lá. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos acudiram para ele, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, respondiam reirado do ponto correspondente aonde ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo o seu espírito, e eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e dar glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Vamos orar. Obrigado, Deus, por tua palavra, por essa narrativa, ó Deus, que Marcos fez, Mateus fez, Lucas fez também, e que tem tanto para nos ensinar nessa noite. Que o nosso coração seja receptivo à tua palavra, em nome de Jesus. Uma pergunta bem simples, e eu creio que é muito fácil de você responder, e vou fazer com certeza, todos têm uma resposta assim imediata. Qual é o benefício mais distinto que o cristianismo tem para oferecer ao mundo? Não vou abrir para as respostas, que eu creio que se eu fizesse, teríamos aqui muitas respostas, não é verdade? Para algumas pessoas, o grande legado do cristianismo é a implantação da moralidade, da ética na vida das pessoas. Para outras pessoas, pensam que o grande legado do cristianismo é que ele proporciona certo tipo de amor, afeição de uma maneira sacrificial pelas pessoas. E ela ensina que nós devemos ter uma responsabilidade social. Outros pensam que o cristianismo traz paz, tranquilidade e vida próspera. Há quem pense que o cristianismo realmente oferece às pessoas uma realização pessoal ou uma sensação de satisfação e propósito e sentido na vida. Resumindo tudo, há pessoas que pensam que o maior benefício do cristianismo é proporcionar às pessoas uma medida de felicidade religiosa. Eu tenho uma religião que me dá felicidade. É bem verdade, meus irmãos, que as Escrituras ensinam um padrão moral, um padrão ético. Eu concordo que os cristãos são marcados pela paz, pelo amor, pela felicidade em Cristo Jesus. Concordo que a palavra de Deus ensina que temos que ter uma responsabilidade social, não é verdade? E fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, e somos motivados pela graça manifestada na vida de cada um de nós. Mas nenhum desses é o grande benefício do cristianismo. Esses são simplesmente subprodutos do grande benefício. Há um grande benefício que o Evangelho cristão oferece que transcende
todos os outros benefícios. E qual é esse benefício? Fica muito claro no texto de hoje. É interessante parar, pensar e analisar um pouco a história que nós acabamos de ler aqui do Evangelho de Marcos. O texto fala: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa, e muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. E alguns, por ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Concordo que a palavra de Deus então ensina que temos que ter uma responsabilidade social, motivados pela graça. Mas o maior benefício que o cristianismo traz para a humanidade é o perdão dos seus pecados. A maior necessidade que uma alma tem é de ser perdoado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, é um benefício que realmente corresponde diretamente à maior necessidade, então, e o cristianismo pode proporcionar a isso ao homem. Nenhuma outra religião nesse mundo, nesse universo, pode proporcionar o que o cristianismo oferece: perdão dos pecados. E ele resolve então essa maior necessidade do homem. Existem religiões que oferecem ética, moralidade, responsabilidade social, valores familiares e uma medida de amor, de paz, realização, satisfação, talvez até uma certa medida de felicidade, mas não oferece aquilo que o cristianismo oferece: perdão dos seus pecados, um acerto com Deus. Todos nós nascemos em pecado, não é isso que a Bíblia fala? E carecemos da glória de Deus. Ninguém ao nascer está isento do pecado. Então a maior necessidade do homem é escapar da condenação eterna. Apenas o cristianismo, somente o evangelho cristão oferece esse benefício e atende a essa necessidade. Somente através do evangelho cristão alguém pode escapar então da ira, da condenação dos seus pecados. E o que manda as pessoas para o inferno? O que é que leva as pessoas para o inferno? Sim, é o pecado. No entanto, o texto fala que esse homem paralítico, levado pelos seus amigos, quando chegou na casa onde Jesus estava, em Cafarnaum, estava lotado, não tinha como ele ter acesso à presença de Jesus. Então eles tiveram uma ideia: vamos abrir um buraco no teto e vamos descer esse paralítico até a presença de Jesus. E assim eles fizeram. É tão interessante que quando este homem é colocado na presença de Jesus, Jesus olha para ele e fala então: estão o quê? Perdoados os teus pecados. Talvez o que ele mais gostaria de ouvir seria: levanta-te, não é verdade? Toma teu leito e vai para a tua casa e seja curado. Mas não foi isso. A cura maior que ele necessitava era perdão dos seus pecados. E isso traz para nós alguns ensinamentos. Isso é muito importante para nós ao entender aqui. Se você olhar o capítulo 1, hoje pela manhã, nós falamos um pouco sobre o capítulo 1 e falamos sobre a cura de um leproso. Jesus havia curado um leproso e esse leproso saiu a propagar, a falar, a divulgar o feito de Jesus, ao ponto que Jesus não tinha sossego para pregar o evangelho, para ensinar as coisas concernentes ao reino de Deus. E então Jesus teve que ir para o deserto muitas vezes. Depois que acalmou, depois que houve um momento de paz, Jesus volta para Cafarnaum, vai para casa, deve ser a casa, a sua própria casa, ou talvez a casa de Simão e André, que moravam em Cafarnaum, e ali aglomerou multidões, formando uma só multidão. Eu fico imaginando isso, é uma cena interessante. E Jesus então está ensinando, pregando a palavra de Deus, mais uma vez. E de repente, ele começa a ouvir um barulho no teto. Imagina essa sala aqui. Jesus está ensinando a palavra de Deus e de repente ele escuta o barulho. Tum, tum. Não é verdade? Para pensar.
E ele continua pregando. De repente começa a cair poeira em cima da cabeça dele. Palha começa a cair. Poeira, terra. Ele está pregando. De repente, um clarão surge. Alguém arranca uma lasca e cria um buraco no teto. Agora, para passar um homem paralítico, tinha que ser um buraco enorme, não é verdade? Não era um buraco pequeno. E começa a quebrar o teto até que um buraco enorme é feito. E eles desce aquele homem onde Jesus estava. Eles examinaram. Imagine só então a multidão, não tinha como entrar, nem por ali, nem por aqui. Então onde Jesus estava ensinando? Vamos lá, olha lá. Alguém percebeu, olha, está no canto, à direita, bem no cantinho. Então foi naquele local eles abriram o teto e desceram Jesus. Eu acho interessante, é até cômodo, não é verdade? Se nós estivéssemos aqui agora e de repente alguém rebentasse aqui, todo mundo ficava assustado, ia desviar a atenção de todo mundo. E foi o que aconteceu nesse caso aqui. Mas, queridos, o que é relevante para nós? O que é interessante para todos nós aqui? O que isso me chama a atenção nesse texto? Que muita gente dá tanto valor na atitude dos 4 amigos que levaram esse paralítico. Outros dão valor demais ao paralítico e dão um valor na situação, na circunstância. Mas o valor exato aqui é a pessoa de Jesus. E aqui tem uma declaração, a mais bela e a mais necessária para a minha vida e para a sua vida também. Entre a multidão havia autoridades religiosas, como está escrito no texto. Havia escribas, havia fariseus, havia aqueles que eram os intérpretes da lei, os doutores da lei, estavam ali presentes também, tentando ver algo que Jesus pudesse fazer para que eles pudessem levar Jesus a um erro, para comprometer e assim pegar Jesus em uma falha. Agora, eis uma grande oportunidade. Essa foi uma oportunidade de ouro. E de repente, Jesus então olha para aquele homem, depois do estrago feito do teto daquela casa, com certeza, depois do alvoroço todo, da curiosidade, os líderes religiosos atentos, Jesus então faz uma declaração muito tranquila no texto e fala para eles: olha, filho, os teus pecados o quê? São perdoados. Olha, quando eu estava lendo esse texto, eu esperava que Jesus ia falar assim: levanta, toma teu leito e vai para sua casa. Qual é a maior importância? Qual é a visão de Jesus sobre a vida do ser humano, em primeiro lugar? A visão que ele tem em primeiro lugar nesse texto fica muito claro. É a visão, o quanto que eu sou um pecador e sou carente da glória de Deus. E que em primeiro lugar não é a cura física que tem relevância no texto, mas sim a cura espiritual. E é isso que é a necessidade de todos nós. Então nós temos um cenário aqui. E é interessante que nós temos aqui, que nós temos uma multidão que ela é curiosa apenas. Essa multidão que estava seguindo Jesus aqui, não estava seguindo Jesus porque tinha um desejo de serem curados das suas mazelas da vida espiritual, mas eles estavam atrás de ver os sinais e as maravilhas de Jesus. Isso fica muito claro no texto para nós, e principalmente no capítulo 1, quando nós lemos que Jesus, depois de curar a sogra de Pedro, expulsar demônios, depois de curar o leproso, essa multidão queria ver tudo isso, mas nada fala que a multidão tinha um interesse de ser curado espiritualmente. Havia apenas uma multidão curiosa o tempo todo ao lado de Jesus. Irmãos, isso tem muito a ver com muita gente hoje que ainda pertence a uma igreja, frequenta uma igreja por uma curiosidade, ou por uma satisfação pessoal, ou por um alívio apenas da sua própria consciência, mas que está no meio da multidão, mas ainda carrega no coração o seu pecado não perdoado, ainda não confessou que Jesus é o Senhor da sua vida, não se entregou a sua vida a Ele.
Irmãos, está muito claro aqui para nós. É interessante que Jesus ele não volta também para os amigos daquele homem e fala: olha, o pecado de vocês também são perdoados. Você prestou atenção no texto? Não fala. Jesus só fala para aquele homem. Por quê? O que é que Jesus viu naquele paralítico mais do que nos outros? Ele viu naquele homem uma fé diferente da fé dos outros, porque o texto fala que ele viu a fé também dos amigos. O texto deixa isso muito claro para nós, claramente. Ele fala assim: vendo-lhes a fé. Mas ele dirige a palavra só ao paralítico, dizendo: está perdoado os seus pecados. Mas então, qual é a fé? Que tipo de fé é essa? Qual é a fé que esse homem tinha e que os seus amigos não tinham? Qual era a fé que a multidão tinha e que esse homem não tinha? Meus irmãos, isso é muito claro para nós. Isso é para mostrar que existe algum tipo de fé, sim. Primeiro é a fé histórica. Tem muita gente que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Sabia? Tem gente que ainda não fez a sua pública profissão de fé, ainda não confessou que Jesus é o Senhor, mas crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E você pode ir em muitas casas que você vai encontrar uma Bíblia aberta, ou na sala de jantar, ou no quarto, alguém tem uma Bíblia e carrega essa Bíblia, porque tem uma fé histórica, na história da Bíblia, nos acontecimentos. Isso é comum você perceber isso na vida de muitas pessoas. Então, queridos, a fé histórica, pura e simples, a apreensão da verdade, vazia de qualquer propósito moral ou espiritual. O nome não implica que ela abrange fatos, só abrange os fatos históricos. Crê em tudo que aconteceu na Bíblia, mas não crê que o Senhor Jesus é o Salvador. Mas tem aquele também que tem a fé só em milagres, a fé miraculosa. Assim chamada é a persuasão produzida na mente de uma pessoa de que um milagre será realizado, tanto por ela ou a favor dela. Olha, quantas pessoas que vão a várias igrejas à procura de um milagre, ou procura de uma bênção, mas nunca vão à igreja por causa daquele que faz o milagre, o dono da bênção, o Senhor Jesus. Muitas igrejas hoje estão cheias de pessoas que estão apoiando a sua vida religiosa em uma fé miraculosa. Isso é bem patente nos casos em que o homem aparece apenas como um instrumento de Deus, ou como alguém que anuncia que Deus vai fazer um milagre, pois tal homem precisa ter plena confiança em que Deus não deixará a pessoa passar vergonha. Irmãos, mas há também aquela fé temporal, aquela fé que alguém tem por um tempo. Ele, por um momento, ele é contagiado pelo Evangelho, pela mensagem do Evangelho, ele é contagiado com a convivência no meio da igreja, e por um tempo ele fica contente, alegre, feliz. Mas ao vir as provações, as dificuldades, as lutas, logo ele dispersa e ele vai embora. Essa é uma fé temporal. Isso fica muito claro quando Jesus fala isso em Mateus 13, capítulo 3, versos 20 e 21. Mas também, o que fé então podemos ver na vida daquele homem? É a verdadeira fé salvadora. Jesus olhou para aquele homem, ele percebeu na multidão uma fé histórica, porque eles ficaram sabendo de tudo que Jesus já tinha feito. Ele viu uma fé temporal, era um momento de emoção para eles, mas naquele homem Jesus viu a fé salvadora. Jesus viu a fé que transforma, que muda, que faz nascer de novo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A fé transformadora, a fé salvadora. A verdadeira fé salvadora tem a sua sede no coração e as suas raízes na vida regenerada. É aquela pessoa que nasceu de novo, aquela pessoa que abandona a sua vida de pecado e volta para o Senhor Jesus. E Jesus, quando olhou para aquele homem, em primeiro lugar, ele percebeu isso. Ele tinha uma fé curadora? Tinha. Ele tinha uma fé histórica? Tinha. Mas ele não tinha uma fé temporal. Ele tinha uma fé
realmente dada pela graça e a misericórdia de Deus, a fé para a vida eterna. Essa é a diferença. E a grande pergunta, né, qual é o tipo de fé que você tem? A sua fé é a fé salvadora? Você crê que você já nasceu de novo em Cristo Jesus? Você crê que seus pecados já foram perdoados mesmo? Você tem consciência da vida eterna em Cristo Jesus? Essa é a pergunta. É tão simples que eu faço a todos nós. O Carlos orou e disse o seguinte na sua oração, e ele também falou que ele reconhece que ele é um pecador, mas ele reconhece da bondade e da misericórdia de Deus na vida dele. Isso é verdade. Amém? Ninguém é perfeito. Não há homem perfeito, não há mulher perfeita, mas em Cristo Jesus nós somos o que somos pela graça dele. E somente em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Ninguém mais pode dar ao homem, ao pecador, a garantia de uma vida eterna. Somente o Evangelho. E somente aquele que pode perdoar pecados. E aí foi a grande discussão. Olha só o que o texto fala. O texto fala que os escribas, eles ficaram chocados com isso e logo começaram a questionar em seus corações. Começaram a razoar em suas mentes. Quem é esse homem? O que ele pensa que ele é? Quem é que pode perdoar pecado a não ser Deus? Se ele pode perdoar pecados, então ele é Deus. Se ele não pode perdoar pecado, ele é um enganador. E o que acontece com o enganador? Quem é que promete fazer uma coisa e não faz usando o nome de Deus em vão? Tem que ser apedrejado, tem que ser expulso do nosso meio, da nossa convivência. Então, o coração cheio de raiva, remoendo, e a mente estudando as palavras de Jesus, chegaram à conclusão: ele está blasfemando, ele é um blasfemo, ele está dizendo que é Deus, mas ele não é Deus. Mas aí há um questionamento na mente de todos eles. Mas, para aí, como? Se ele não é Deus, então ele está enganando toda essa multidão. Eu posso dizer uma coisa? Eu creio que Jesus está aqui. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode viver uma vida de dependência a não ser alguém que tenha uma experiência com o Senhor Jesus. Ninguém. Isso é muito importante. Isso traz luz para o nosso coração, para a nossa alma. Os livros estão dizendo, então, ele é Deus, mas eles não admitiram. Eles saíram dali com seus corações ainda duros. Saíram dali, naquela multidão, tentando pegar Jesus numa falha de Jesus. O que é mais fácil então? Dizer, estão perdoados os vossos pecados, ou dizer, toma o teu leito e anda. O que é mais fácil então dizer? Jesus pergunta para eles. Com certeza, dizer, estão perdoados os pecados, é bem mais fácil dizer. Porque quem é que pode julgar o íntimo do coração? Quem é que pode estar na presença de Deus, no tribunal de Deus, e ver o veredito dado por Deus para perdoar pecado? Ninguém. Só o próprio Deus pode fazer isso. Mas, falar, toma o teu leito e anda, é muito difícil, não é verdade? E Jesus fala, para provar que o Filho do Homem tem autoridade. Tem autoridade. Chegou para aquele homem, toma o teu leito, levanta e vai para sua casa. Aquele homem então levantou e foi para sua casa. E toda a multidão ficou maravilhada com tudo que Jesus tinha feito. No entanto, a pergunta é, queridos, Jesus então, nesse discurso todo, mostrando que ele era o Filho do Homem, mostrando que ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que os apóstolos viram a glória dele. Jesus, que como Filho do Homem, é aquele que foi destinado realmente para morrer, para lavar e purificar todos os nossos pecados, se declara ali diante daquela multidão. E aqueles homens, tanto fariseus e muitos daquela multidão, foram embora maravilhados com os feitos, mas não transformados em uma nova criatura em Cristo Jesus. O tempo está passando. Mais um domingo estamos encerrando.
E talvez nessa noite, eu não sei como está a sua vida, e falo para todos aqui, começando pelo pastor Gil. Eu não sei como é que está o seu coração, como é que você tem lidado com o pecado que tem assediado a sua vida. Talvez hoje é dia de você chegar diante do Senhor de joelhos e pedir ao Senhor perdão, como o leproso fez, reconhecendo uma vida miserável, não só da doença física, mas da doença da alma. Queridos, a coisa mais importante na vida, aquele que é mais sublime que o cristianismo traz para nós, é o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Talvez você frequente essa igreja há algum tempo e ainda não se comprometeu com o Senhor Jesus. Talvez você está esperando para fazer a sua pública profissão de fé e declarar que Jesus é o Senhor da sua vida, e tem levado um tempo a decidir e não decide. Talvez você que tem tido uma vida de pecado precise de reconciliar com o Senhor Jesus. Por favor, ouça a palavra de Deus. Ele pode perdoar todos os seus pecados e purificar você de toda injustiça. Você pode sair daqui dessa igreja hoje uma nova criatura em Cristo Jesus. Não pelo meu poder, não pelas minhas palavras, mas pela palavra do Evangelho para nós, para o nosso coração nessa noite. Você não quer isso? Você não está pronto para isso? A conclusão: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Tem muita gente que dentro da igreja que fica encantado com o papel da igreja, o que a igreja tem feito, e não passa disso, não se compromete com o reino de Deus. Todos, até os escribas, ficaram maravilhados? Com certeza não, de forma alguma. Os homens, os doutores da lei, conhecedores da lei, não ficaram maravilhados. A maior necessidade do homem é escapar da condenação eterna. É que Deus não deu para nós um filme, né? Ele não colocou à disposição para nós no YouTube um filme do dia do juízo final, não é verdade? Por mais que nós temos algumas apresentações, alguns teatros que falam sobre o fim do mundo, não é verdade? Nós não temos noção do que será o dia do juízo final. Também não estou aqui para causar um terrorismo espiritual na vida de ninguém, porque primeiro, eu não tenho poder, eu não tenho autoridade para entrar na mente e no coração de ninguém, como Jesus tinha toda a autoridade. Ele tinha autoridade sobre os demônios, ele tinha autoridade sobre as enfermidades, sobre a natureza e principalmente autoridade para perdoar pecados. Nessa igreja, nesse púlpito, nós confessamos que Jesus é o Senhor da nossa vida e o Senhor dessa igreja também. Nós cremos que o Jesus que nós invocamos, ele é o Filho de Deus, como Marcos o declarou na abertura do seu Evangelho. E nós seguimos isso profundamente, essa mensagem. E nós pregamos aqui que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao céu a não ser por Cristo Jesus. Nós defendemos isso aqui com unhas e dentes, o coração e a alma, todos os dias da nossa vida. O que manda uma pessoa então para o inferno? O pecado, sim, é o pecado. Mas o pecado não perdoado. O pecado não perdoado envia as pessoas então para o inferno. O céu, por outro lado, será ocupado por pessoas cujos pecados são perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Queridos, agora que você vai mais uma vez participar da ceia, comer do pão, beber do cálice mais uma vez, então é onde você vai alimentar o seu coração, alimentar a sua alma e dizer, bater no peito e dizer: ser propício a mim, pecador, eu careço da tua graça, eu careço da tua misericórdia, eu preciso do Senhor. Que Deus possa falar isso ao seu coração, que Deus possa falar a sua vida,
Se você não entregou sua vida para Jesus, se há algo na sua vida que você precisa acertar, eis o convite. Eis que eu estou à porta e eu bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. E olha que essa palavra, ele está dizendo para crente. Ele está dizendo para não crente. Muita gente usa esse texto para dizer para as pessoas lá de fora. Esse texto é para a igreja. Em Apocalipse. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou cear com você e você vai cear comigo. Não feche seu coração. Não feche sua alma. Aproxime do Senhor. Confesse os seus pecados. Coma do pão. Beba do cálice. E saia daqui com alegria. Este homem, eu não sei qual foi a despesa para consertar o teto daquela casa. Eu não sei, Carlos. De forma alguma. Eu não sei qual foi o incômodo que aconteceu. Mas a fé é que Deus, que o Senhor Jesus era poderoso para fazer infinitamente mais. A sua fé está em Cristo Jesus? Curva sua cabeça. Vamos lá. Pai, somos gratos por tua graça e por tua misericórdia. Como esse paralítico, Deus, nós precisamos estar na tua presença para sermos curados também. Como o leproso também, dos versos anteriores, ó Deus, que se jogou de joelho diante do Senhor, pedindo misericórdia, e o Senhor o purificou, sarou as suas enfermidades, principalmente da sua alma. Ó Pai, se no nosso meio há alguém que está com o seu coração sedento de receber perdão dos seus pecados, que o Espírito do Senhor toque nessa vida agora, Pai, e que essa vida decida abraçar a fé em Cristo Jesus. Amém. Não deixe, Pai, que o mundo, que o diabo, que a carne venha derrotá-los nesse momento, em nome de Jesus. Mas que a vitória seja de Cristo, que realmente é o único que pode nos perdoar, é o único que pode nos reconciliar com Deus Pai Todo-Poderoso, nos reconciliar a Deus conosco mesmo, com todo o universo criado. Só Cristo tem autoridade sobre as nossas vidas. Só Ele tem o poder e o direito de nos lançar tanto no inferno como nos levar para a vida eterna, para a glória do céu. Então, meu Pai, por favor, faça isso por nós, em nome de Jesus. Amém.